Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os queridos irmãos e irmãs presentes aqui na nossa catedral, também os meus irmãos que estão nos acompanhando pelos meios de comunicação, que nos assistem pelo YouTube, muita alegria nós celebrarmos esta Santa Missa. Como todas as quintas-feiras nós temos feito, eu estou celebrando a missa votiva da Santíssima Eucaristia. Quinta-feira é dia de nós nos lembrarmos desse grande presente de amor que Deus nos deu, que é Ele mesmo presente na Eucaristia. Todas as quintas-feiras a Igreja, com muita alegria, recorda e coloca em evidência esse grande presente de amor que é a presença de Jesus no Santíssimo Sacramento. Lembrando que aqui na nossa catedral, às quintas-feiras, a partir das 2 da tarde, nós temos a adoração eucarística. Então, às quintas-feiras, eu faço a exposição do Santíssimo aqui no altar principal, às 2 da tarde, e nós vamos em adoração até mais ou menos umas 5 da tarde, né? Mais ou menos, às vezes um pouquinho antes encerra, depende da quantidade de pessoas que tem na igreja, e eu fico atendendo confissões nesse período, né? Então, o Santíssimo está à disposição para ser adorado, e também o sacramento da reconciliação, o sacramento da penitência está à disposição para aqueles que desejam se confessar, tá bom? Pois bem, então dando continuidade à nossa catequese semanal sobre a Santa Missa, hoje é a última catequese sobre a Santa Missa. Hoje nós encerramos o assunto da Santa Missa e a partir da próxima quinta-feira nós vamos iniciar um outro assunto de catequese. Provavelmente nós vamos falar sobre os sacramentos, né? Os 7 sacramentos, cada quinta-feira meditando um dos 7 sacramentos, tá bom? Antes de entrar na parte que nós vamos meditar propriamente dito hoje, que é o rito da comunhão, nós meditamos semana passada a oração eucarística, o momento da consagração. Hoje então nós vamos partir do rito da comunhão, que começa no Pai Nosso até o final da Santa Missa com a bênção final e o envio. Antes disso, o padre gostaria de fazer 2 observações que ao longo das outras meditações passa um detalhe, a gente se esquece, né? Gostaria de comentar com vocês 2 coisas. Primeiro, que a Santa Missa, como nós já falamos, já meditamos, é o sacrifício de Jesus, né? É a entrega de Jesus ao Pai no Espírito Santo. E justamente por isso, todas as vezes que o sacerdote fala o nome de Jesus, Jesus ou Jesus Cristo, ele faz uma reverência, né? Faz uma vênia, chamada uma vênia leve, uma vênia de cabeça. Ele faz uma inclinação de cabeça, como que uma saudação e um reconhecimento que diante do nome de Jesus, né, se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E o sacerdote faz essa vênia quando está no altar, voltado para a cruz do altar. Por isso, padre, eu costumo deixar a cruz no centro do altar, para que fique mais visível. Quando falo o nome de Jesus, nós fazemos uma reverência de cabeça. Quando nós falamos o nome da Santíssima Virgem Maria, também fazemos uma reverência. Mas aí não precisamos nos voltar para a cruz. Nós fazemos a reverência voltados para onde nós estivermos. E quando falamos o nome do santo que nós estamos celebrando naquele dia, naquela solenidade, também nós fazemos, né? Por exemplo, no dia de São Pedro, quando cita o nome de São Pedro, também se faz uma pequena vênia de cabeça, tá bom? Isso é muito importante, porque a centralidade é Jesus Cristo, né? De uns tempos para cá tem um costume que eu acho bonito, interessante, em que os leigos também fazem, algumas vezes, essa reverência ao nome de Jesus. Mas eu acho engraçado e às vezes falta um pouco de informação, porque muitos, por exemplo, na hora do canto do Glória, se fala o nome de Jesus 2 vezes, né? Ou no canto ou na oração do Glória. E tem algumas pessoas que fazem uma vênia muito bonita, né? Fazem uma reverência ao nome de Jesus no Glória, e o resto da missa se esquece. Ela fala várias vezes o nome de Jesus, a pessoa se esquece que também tem que fazer a reverência ao nome de Jesus. Todas as vezes que fala o nome de Jesus, se faz uma reverência.
Quando nós encerramos a oração, por exemplo, da coleta, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Na oração da paz, Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, e assim por diante. Então, ao nome de Jesus, uma reverência de cabeça. Outras reverências nós fazemos também, né? O padre, quando chega para rezar a missa, ele faz uma reverência para o altar. Aí não é uma reverência simples de cabeça, é uma reverência chamada reverência profunda. Eu inclino todo o meu corpo. Quando o padre vai proclamar o evangelho, nós já falamos disso, o padre vai na frente do altar, faz uma reverência profunda e faz uma oração pedindo a bênção para proclamar o evangelho, né? Purificai-me, Senhor, o coração e os lábios, para que eu anuncie dignamente o santo evangelho. Então, esses gestos que a Santa Missa traz, eles enriquecem o sentido daquilo que ela é. Quando eu inclino a minha cabeça, eu estou lembrando a mim mesmo e aos outros de que diante de Jesus nós somos servidores, nós somos servos, nós nos inclinamos, né? A inclinação, ele indica reverência, servidão, né? Eu estou diante daquele que é o Senhor, então o servo, ele faz uma inclinação, isso é muito importante. Outro gesto que algumas pessoas têm dúvidas e às vezes não tem como perguntar para mim diretamente, ou esquece, ou tem vergonha, enfim, né? Algumas pessoas têm essa dúvida. Por que é que depois da consagração eu permaneço com os dedos grudados, juntinhos assim, o indicador e o polegar? Algumas pessoas têm essa dúvida, algumas pessoas já me perguntaram, outras não perguntaram, mas eu sei que tem essa dúvida. Na missa, antes da reforma litúrgica, esse gesto era obrigatório. O sacerdote, quando ele toca o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, os dedos, o indicador e o polegar que tocaram no corpo de Jesus, não toca em outra coisa até o momento em que eu faço a purificação desses dedos com água. Porque pode ser que tenha um mínimo fragmento. E ao mesmo tempo, como respeito, o lugar onde tocou o corpo do Senhor, eu não fico colocando em outras coisas, né? Eu fico passando a página do missal, fico pegando nas coisas. Então eu fico com os dedos juntos naquele local onde tocou o corpo de Jesus. É uma reverência e indica uma dignidade e o reconhecimento de que aquela aparência de pão não é mais pão, mas é o corpo de Cristo e tem toda a sua dignidade e a sua importância, né? É importante nós sabermos que no mínimo fragmento da partícula consagrada está corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, né? Tem gente que distribui a comunhão e chega no lugar, bate a mão assim. Não, isso é uma falta de respeito muito grande, né? Isso beira ao sacrilégio. Se ali tem um fragmento do corpo de Jesus e eu jogo no chão, eu limpo de qualquer jeito e eu passo a mão em outra coisa, ali pode ter uma irreverência e até talvez pode ser que haja um sacrilégio. Então o padre fica com os dedos juntos até no final da comunhão, quando ele purifica os vasos sagrados. A primeira coisa que se faz é jogar água no dedo do padre para que limpe e purifique todo e qualquer fragmento que haja ali da Eucaristia. Então por isso o padre fica com os dedos juntos e vai fazendo as outras coisas com os outros dedos, tá bom? Muito bem, então vamos entrar agora no rito da comunhão. O rito da comunhão é a preparação imediata para nós comungarmos, né? Já passamos pelo ato penitencial, pedimos perdão a Deus, mas quando chega no rito da comunhão, é um momento para nós nos prepararmos de forma mais imediata. Está quase na hora de nós recebermos Jesus. Então nós temos essa preparação. Na missa antiga, quando o padre comungava o sangue de Jesus, a Assembleia rezava mais uma vez a mesma oração que rezava no ato penitencial, pedindo perdão mais uma vez para Deus, para se preparar bem ali para receber o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse momento não existe mais, mas ainda assim o sentimento é esse, me preparar para receber Jesus. Começamos com a oração do Pai Nosso. O Pai Nosso. Primeiro, que para eu comungar do corpo de Jesus,
Para eu reconhecer e fazer comunhão, olha, comunhão, entrar em comunhão com Jesus, eu tenho que estar em comunhão com os meus irmãos. Eu tenho que estar em comunhão com os meus irmãos. Por isso nós chamamos a Deus de Pai nosso, não Pai meu. Então reconhecer que somos irmãos, que somos igreja. A comunhão com Deus deve refletir na minha comunhão com os irmãos. Então a oração do Pai Nosso é muito importante. Foi a oração que Jesus nos ensinou, nos faz todos filhos deste Pai que nos ama, né? Eu tenho feito aqui um exercício de nós rezarmos o Pai Nosso com calma, prestando atenção nas palavras, né? Pausadamente rezar o Pai Nosso. Depois do Pai Nosso tem mais duas orações que o padre faz logo em seguida. Quando termina o Pai Nosso, a Assembleia e o padre não diz amém. Nós não falamos amém no final do Pai Nosso da missa, porque a oração continua. O padre continua rezando: livrai-nos, ó Pai, de todos os males e dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Então a oração do Pai Nosso, ela não se encerra, não tem amém. O padre continua rezando sozinho a outra oração. Aí nós concluímos: vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Logo depois vem a oração da paz. Vejam bem, eu sei que tem irmãos meus, sacerdotes, que pedem para o povo rezar a oração da paz junto. Mas não pode, tá? Não pode. Essa oração, ela é uma oração que o padre reza sozinho. Porque vejam bem, quando nós rezamos a oração da paz, talvez as pessoas que pedem para os fiéis rezarem juntos, ele não se atentou em duas coisas. Primeiro, a própria estrutura da oração, as palavras da oração, elas não cabem a que vocês rezem. Por quê? Porque o padre está falando para Jesus dar a paz a vocês. O padre reza: dai-lhes a paz. Se vocês rezam dai-lhes, então se todo mundo entrega, quem recebe? Então não tem lógica, já não tem lógica a própria estrutura da oração. A oração da paz é um diálogo entre o padre e Jesus. Nós falávamos na outra parte da missa, na outra catequese, que a grande parte das orações da Santa Missa, o padre se dirige a Deus Pai. A Deus Pai. Receba, ó Pai, este sacrifício. Receba, ó Pai, o pão da vida, o cálice da salvação. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembrai-vos, ó Pai, dos falecidos. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. É ao Pai que nós dirigimos. Mas essa oração da paz é a Jesus. Então, o padre pede para Jesus dar a vocês a paz. Senhor Jesus Cristo, eu falo com Jesus. Inclusive, eu tenho feito esse exercício de quando eu rezo essa oração, eu baixo os olhos e olho para a Eucaristia, porque eu estou falando com Ele. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, como eu dissesse para Jesus: Jesus, dai a esse povo a paz. Então é um diálogo entre o padre e Jesus. A Assembleia nesse momento não reza, mas a Assembleia deve responder essa oração. O que muitas vezes eu vejo que fica meio assim, sabe? Eu, padre, estou pedindo a paz para Jesus a vocês, e quando eu termino, o amém de vocês é significando que vocês querem essa paz. E às vezes o amém sai tão fraquinho, tão xoxinho, tão... amém. Alguns nem respondem amém. Vós que sois Deus, com o Pai na unidade do Espírito Santo. Aí alguns, amém, amém. Não, aí o padre reza: a paz do Senhor esteja sempre convosco. Aí todo mundo: o amor de Cristo nos uniu. O amém dessa oração é o quanto vocês querem essa paz. Então é muito importante. Assim como depois do por Cristo, o amém tem que ser sonoro, bonito, né? A Assembleia não reza por Cristo junto com o padre, mas o amém significa que todos concordam. Tem um santo que diz que quando rezava-se a Eucaristia em Roma, o amém depois do por Cristo tremia a cidade de Roma. Olha que coisa linda, o amém.
Então o amém depois dessa oração também diz o quanto vocês querem essa paz que Jesus pode nos dar. E aí então seguimos o Cordeiro de Deus, né? O Cordeiro é o momento, enquanto vocês cantam ou rezam o Cordeiro, é o momento que o padre parte a hóstia. O padre parte a hóstia. Esse partir a hóstia é o símbolo da morte de Jesus, né? Ele é fragmentado, rompe, parte. E logo em seguida, aquele fragmento que o padre coloca da hóstia no cálice, junto o corpo e o sangue, simboliza a ressurreição de Jesus. Então o Cordeiro de Deus é esse clamor que nós fazemos àquele que deu a vida por nós. Jesus é o verdadeiro Cordeiro, não é mais o Cordeiro lá do Antigo Testamento imolado no templo, mas Jesus é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nos dá a paz. Só um detalhe, quando nós rezamos, nós não rezamos Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vejam bem, qual é a diferença de dizer os pecados e o pecado? Os pecados, parece que... Vou tentar usar uma imagem para nos ajudar. Parece que você tem um terreno grande e você vai tirando as graminhas uma por uma, sabe assim? Os pecados, tira um, tira outro, tira outro. Jesus não faz isso, Jesus tira o pecado como um todo. Arranca de uma vez só a condição de pecado. Não é um pecadinho, outro pecadinho. Ele tirou o pecado na maledicência, tirou o pecado da morte, tirou o pecado. Não, ele arrancou a condição de pecado do mundo. Então o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no final, aquele que nos dá a paz. Muito bem, e aí depois então vem a comunhão. Sabemos bem que os critérios para nós recebermos o corpo e o sangue de Jesus, em primeiro lugar, estar em estado de graça. Aqui eu só queria fazer um comentário muito rápido, isso para nós é muito claro e muito tranquilo, né? Para eu ter comunhão com Jesus, eu tenho que ter comunhão com a sua igreja, eu tenho que ter comunhão com o próximo. Se eu estou rompido com a igreja numa situação de pecado mortal, eu não devo fazer essa comunhão também com Jesus no Santíssimo Sacramento. Alguns dizem assim, mas o Papa disse uma vez e as pessoas dizem que a Eucaristia não é um prêmio para os santos, mas é o pão, né, para os pecadores, é o sustento para os pecadores. Sim, claro que é. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. É óbvio que somos pecadores. Desde o Papa até a pessoa que acabou de nascer hoje, todos nós somos pecadores. A questão não é essa. A questão não é se nós somos pecadores ou não. Isso todos nós somos. A questão da comunhão é o que eu acabei de dizer. Se eu estou em comunhão com a igreja, se eu estou em comunhão com o pensamento de Jesus, eu recebo Jesus na comunhão. Jesus é a favor da vida, eu sou a favor da morte. Eu não tenho comunhão com Jesus. Então eu não posso comungar na Eucaristia. Né? É esse o sentido. Né? Eu sou a favor do aborto. Sou a favor da morte. Mas Jesus é a vida. Como é que eu vou comungar a vida se eu promovo a morte? Não pode. Então a grande questão é essa. Não é que Jesus não aceita as pessoas, e Jesus ou a igreja, que as pessoas já colocam a culpa na igreja, né? A igreja está fazendo distinção de pessoas. Não, cada um é livre para ter a opinião que quiser. Mas enquanto eu não tiver comunhão com Jesus, com o seu pensamento, com o seu projeto, com seus ideais, eu não tenho comunhão com ele também no sacramento. Né? A ideia é um pouco essa. E depois da comunhão, nós já falamos algumas vezes, eu já tento ajudar aqui um pouquinho, é o momento de nós nos recolhermos em oração. Né? Algumas pessoas chamam esse momento de ação de graças. Não é muito bom esse nome, porque ação de graças é a Eucaristia toda. Né? Eucaristia significa ação de graças. Mas é o momento de me recolher, fechar um pouquinho os olhos, fazer uma oração, procurar não dispersar muito rapidamente, né, com os afazeres e com as preocupações ali, ficar alguns minutos recolhido com Jesus que está dentro de nós. E aí quando o Padre então convida a nós rezarmos, oremos, nós nos levantamos e preparamos para o final da Santa Missa. O final da Santa Missa tem a oração pós-comunhão, que nós damos graças a Deus por todo esse momento,
E depois segue a bênção final e o envio. A bênção final encerra, mas o envio é justamente o começo da missão. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe, né? Antigamente nós dizíamos, ide em missão. Esse Cristo que nós recebemos, esse sacrifício que nós presenciamos, vai anunciar aos irmãos e vai testemunhar com todos aqueles que se encontrarem conosco. A missa continua na nossa vida, por isso o Padre envia, ide em paz, e que o Senhor sempre vos acompanhe, que nós possamos sempre levar esse Cristo que nós experimentamos aqui para outras pessoas, para que também experimentem o seu amor e a sua infinita misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.